sou o Márcio Augusto e esse é o programa Cultura Presente nas Redes da Secretaria de Cultura do Estado do Rio de Janeiro. O nosso projeto aprovado foi para falar sobre interpretação para câmera, cinema e televisão. E eu ontem abordei sobre o Manual do Roteirismo, do Sid Field, que é exatamente uma técnica para você, uma técnica comum a todos os textos e que você pode aplicar também nas cenas que você for receber para fazer, principalmente nos testes para câmeras. Aliás, eu gostaria de abordar uma coisa, porque tudo que eu falei para vocês com relação à postura para a câmera, ao sentir, ao invés de projetar, foi baseado na experiência que eu tive como diretor de programas de televisão nas várias emissoras em que eu trabalhei. Então, é importante, eu fiz umas anotações, porque de dificuldades que vários atores que estavam começando na carreira tiveram para se adaptar ao trabalho com câmera, porque existe uma diferença que é bom você saber, né? Para quando você chegar na televisão ou no cinema, não ficar perdido, neurótico, porque vai acender aquela luzinha vermelha do LED da câmera. Então, outra coisa que eu queria falar para vocês é com relação ao fato de que eu, Márcio, diretor, sou produto dos vários diretores com quem eu trabalhei na vida, né? De todos eles, desde o teatro, passando pelo cinema, a televisão, como ator e como diretor, eu sou produto dos vários diretores com quem eu trabalhei. De cada um eu guardei um pouco, né? E nós, os artistas, os seres humanos, temos essa possibilidade, porque a gente tem dois ouvidos, né? Então, quando a gente quer gravar uma coisa, a gente ouve, capta e arquiva na nossa memória. Quando a gente não quer, deixa sair pelo outro ouvido e vai embora. Então, é essa a dica que eu dou para vocês, né? Eu falei várias coisas durante esses 2 dias, vou falar outras durante mais 2 dias, de forma que vocês aproveitem para vocês o que vocês acharem interessante, né? Eu tive toda espécie de diretores, né? De todos eles eu aprendi um pouco, até de um que não era lá muito criativo e tal, mas tinha bastantes produtos, e eu fiz alguns programas com ele, e eu aprendi como não tratar a sua equipe. Aprendi, de qualquer forma eu aprendi. Então, eu queria dizer para vocês que é importante que vocês procurem, se preocupem sempre com a interpretação de vocês, porque para a câmera vocês não vão ter aquele auxílio generoso do diretor de teatro, né? Aqui é um trabalho muito individual e que tem que ser feito na sua própria casa, né? A vantagem é que você não vai ter mais aquele dedinho nervoso do diretor, vamos, dar pique, porque aqui o espectador ele só vai ver o que a câmera está mostrando. Então, esse é um dos assuntos que eu vou abordar hoje com vocês aqui, tá? Então, eu fiz uma listinha aqui. Eu queria começar falando com vocês sobre a forma dos diretores trabalharem com câmera. Existem vários métodos, né? Como no teatro existe o diretor que privilegia a movimentação, o outro que privilegia a luz. Para a câmera, a mesma coisa acontece. Tem um diretor, por exemplo, que marca a cena a partir de uma árvore bonita que tem na externa. Então ele quer mostrar aquela árvore, aquela copa fantástica, então ele bota a câmera lá atrás, arma o geral com aquele céu azul lindo, aquela árvore, aquela copa linda, né? Naquele cenário do Cerrado, onde só tem mato e aquela árvore linda, e ali ele faz os atores fazerem a cena, ele usa o artifício
de gravar no geral, onde você não tem oportunidade de perceber o sync da boca, né? Não vale o áudio. Depois ele aproxima a câmera para fazer o fechado, e aí tem a oportunidade de aproximar também o áudio, e depois ele insere esse áudio no plano geral que ele fez. Tem outros diretores que se preocupam mais com a estética, né? Querem se preocupados, por exemplo, com a roupa dos atores, com o figurino, não sei o quê. Então, a minha base como diretor para a câmera sempre foi partindo dos atores, né? Talvez pela minha técnica, minha experiência no teatro, falta de técnica total, mas a minha experiência no teatro me fez com que eu nunca fui para um set de gravação com a cena planejada na minha cabeça. Por quê? Porque eu não sabia como é que os atores iam dizer aquele texto, não sabia o que ia rolar, eu esperava a contribuição dos atores. E aí é muito importante que vocês deem para o diretor, sem ficar cristalizado. Quer dizer que você não pode ensaiar a sua cena antes. Eu vou fazer essa cena assim, exaltado, de cara mal, não sei o que e tal, porque o diretor pode chegar para você e dizer assim, não gostei não, vamos fazer de outro jeito. E você vai ter que fazer daquele jeito que o diretor está pedindo. Então, não estar cristalizado foi um grande ensinamento que eu aprendi na televisão. Essa palavra cristalizado eu estou roubando do meu amigo Carlos Magalhães, que ele sintetizou exatamente como o ator não deve ir para o set de filmagem, tá? Então, estudem a cena, se atenham aos pontos de virada, separem onde está naquela cena o clímax dela, né? Quer dizer, são ensinamentos que eu passei para vocês no nosso encontro de ontem. E estudem a cena, sempre de olho no seu parceiro. Porque ontem eu falei do ator que traz o texto para a cena, né? Mentalmente ele coloca o texto aqui, ele coloca o texto aqui, os outros colocam embaixo e tal. E eu esqueci de falar no pior de todos, que é o ator com olho cristalizado, com olho vidrado, né? Que é o que a gente chama. Que seria mais ou menos assim, né? E que você, quando está vendo, quando você está olhando para o seu parceiro como deve ser, né? Até porque, se você não estiver olhando para o seu parceiro, a câmera não vai te pegar, porque na contracenação, eu vou estar contracenando com um ator aqui e a câmera vai estar exatamente aí, bem ao lado dele, que é para me pegar de frente, né? Só que eu estou fingindo que eu estou olhando para ele, eu estou nessa direção, mas na verdade eu estou pensando no que eu vou dizer. E aí, quando o close bate, você percebe que o olho do ator está vidrado. E isso é uma coisa que vocês não têm que acontecer. Então, toda essa experiência que eu peguei, que eu fui aprendendo aos poucos na televisão, e pelo fato de eu ter vindo do teatro e me habituado a trabalhar com os atores, levou aqui os diretores gerais dos trabalhos que eu fiz na televisão. Não cheguei a diretor-geral em nenhum trabalho, mas em alguns eu tinha mais autonomia. Quando eu dirigi linha direta, eu era praticamente meu diretor-geral, porque não tinha ninguém acima de mim, decidindo desde o figurino ao cenário. E aí os diretores, quando tinham uma participação importante na novela para fazer, pediam, Marcinho, escolhe lá essa participação para a gente, é importante, porque vai ficar no ar em 20 capítulos, então não pode ser qualquer um, não sei o que e tal. Então, aí eu pedia aos recursos artísticos para me mandar as sugestões, e essas sugestões, elas já vêm feitas pelo autor. Ele quer uma menina loura de 20 e poucos anos, não pode ser muito alta, porque o par romântico dela é um rapaz de 1,70 m, então a atriz, o ideal é que ela seja 1,65 m, de olhos claros, porque a mãe aparece na novela e tem olhos claros. Então, quando o Recursos Artísticos te manda as sugestões, já são 10 vídeos de meninas que parece que foram geradas pelo mesmo pai, pela mesma mãe, de tão parecida que são. E aí, eu tinha que olhar aqueles 10 testes e escolher uma.
para fazer a participação. E eu comecei a notar que eu não escolhia quem falava bem, quem tinha boa voz, eu escolhia quem ouvia bem. Eu já falei isso aqui para vocês e volto a repetir, porque isso é importantíssimo. Ah, falar não é bom? É ótimo. Você tem, né, eu já comentei das diversas séries de televisão, né, em que você acaba tendo que voltar para entender o que eles estão falando em português, mas principalmente ouvir. Porque quando você ouve, né, atentamente a uma pessoa, essa mensagem passa pelos teus olhos e vai para o teu coração. E aí você precisa sentir, e com um tempo diferente do teatro, porque no teatro o espectador, ele está lá vendo, os olhos dele, o foco dele é para a caixa inteira do teatro, para o palco inteiro. Então ele está vendo os dois atores contracenar, né? O diretor, durante esse ensaio, se preocupa muito com o ritmo, né? É comum o diretor falar assim, encavala as falas, né? E para a câmera? Para a câmera o tempo é outro. Se você vier com esse ritmo do teatro, de encavalar as falas, de falar por cima do seu parceiro, apenas um dos dois vai estar em quadro. Porque existe um tempo de corte de uma câmera para outra. E se os dois estiverem falando ao mesmo tempo e o diretor não estiver no plano geral, né, for uma cena dramática de um rompimento de uma relação, então possivelmente o diretor vai querer planos isolados de um ator e de outro. Se os dois atores falarem ao mesmo tempo, um deles vai estar em off, né? E o pior, para a câmera, é importante que o espectador só está vendo o que está sendo mostrado, certo? Então, e ele quer ver a reação, entendeu? Então, quando uma atriz, como eu vi ontem, eu estava vendo o penúltimo capítulo do Manifest, eu estava vendo na Globoplay, e a menina fez uma pausa, a esposa, e falou, não, quem tem que sair é você. Essa reação do marido, né, que volta depois de 5 anos e que tenta retomar a vida dele com todos os problemas que ele teve com o sumiço daquele voo durante 5 anos, né? Ela já tinha sido casada. Então, era importante esse momento de reflexão do ator ao público ver. Então, e como é que isso acontece? É o ator retardando a sua reação usando uma técnica que Stanislavski ensinou na primeira metade do século passado, exatamente em 1935, quando ele criou o método. Ele já falava uma palavrinha mágica, outra, que se chama avaliar. Então, ao avaliar o texto do seu parceiro de cena, né, você tem a possibilidade de... O que é avaliar? Avaliar é você receber o texto, reagir a ele, para só então falar o seu. Isso é que Stanislavski nos ensinou através do método, que é exatamente para os atores não intuitivos, né? Então, e aí eu vou fazer uma homenagem a uma atriz totalmente intuitiva. Eu sempre falo nela e vou deixar gravado aqui no YouTube. Glória Pires, um beijo enorme para você, uma excelente atriz, um excelente caráter e a única atriz que eu conheci atuando sem ter estudado. Nunca fez teatro e ela foi brilhante tanto no cinema como em todos os trabalhos da televisão. Então rendo a minha homenagem a você. E quando eu preparo meus atores, viu, Glorinha, eu preparo para eles um dia trabalharem com você. Então vocês têm que se alinhar ao método do Stanislavski para um dia poder contracenar com Glória Pires. Então, é muito importante que vocês avaliem
antes de falar, porque quando você responde imediatamente ao seu parceiro, eu estou falando de cinema e televisão, estou falando para a câmera, quando você responde imediatamente, o público perde o seu pensamento. Ele perde a maneira de você, a maneira como você recebeu aquela mensagem, tá? Então, se preocupem com isso, se preocupem com esse tempo que para a câmera é fundamental, porque a pressa de dar o texto, a não ser que seja uma interrupção, né? E que isso na televisão é significado por, no final da sua fala tem uma barra, e no início da fala do outro parceiro de cena tem escrito entre parênteses cortando. Isso significa que é para cortar, não são aqueles 3 pontinhos, né? Aqueles 3 pontinhos é quando você... Não importa, eu ia falar uma coisa e aí deixei de falar. Esses são os 3 pontinhos, né? Cortando é quando você entra imediatamente. Aí tudo bem, porque mesmo que a câmera não esteja em você, o espectador vai ouvir que você interrompeu o parceiro e você normalmente, o diretor de TV vai cortar para aquela câmera e aí ele vai cortar e você vai ter oportunidade de retomar e justificar por que você interrompeu a cena. Ok, queridos? Então ainda tenho mais uma série de coisas para falar, mas isso vou deixar para amanhã, tá bom? Foi um prazer. Até!